Sexta-feira eu tive uma reunião, sábado, hoje é domingo, com um empresário de Mogi, e ele está vendendo uma residência em Bertioga. Não é comercial não, ok? É só para dar entrada naquilo que o Senhor tem me levado nesse final de semana. E é um rapaz muito amigo meu. E ele falou assim: pastor, eu tenho uma casa lá embaixo, tal. Você não quer dar uma olhada na casa? Eu falei: eu olho. Vai ficar à vontade, a casa é sua, vai lá. E como eu não gosto de praia, eu falei: cadê a chave? Estou indo. Né? Falei com a minha esposa, falei com a minha casa. E cheguei lá, é um lugar bacana. Só que assim, é uma casa, Michele, que tem que trocar todas as janelas. Os acessos da casa estão corrompidos. A segurança da casa está em risco, né, pastora Néia? É um sobrado, bacana, em Indaiá. E ele colocou um preço nessa casa. Eu não vou falar porque eu não estou fazendo comercial, ok? Estou falando daquilo que Deus tem falado comigo neste final de semana. Aí fomos, aproveitamos lá o que tínhamos que fazer. Estava a água muito fria, então eu não entrei, mas estava bastante calor. Aonde eu quero chegar para caminhar com vocês essa noite? Tem um ditado que diz assim, a minha mãe sempre falava sobre isso. Por fora, bela viola. Ela deve ter 35, 40 anos, né? Então assim, a gente conhece esse ditado. Por fora, Júnior, está uma beleza. Olha como está bonito isso aqui hoje. Não que seja a minha fala, ok? Eu estou fazendo aqui uma hipérbole. Mas por dentro o pão está bolorento. E para entrarmos dentro de uma casa, Marcos, nós precisamos abri-la. Sim ou não? Para que o Senhor entre dentro da nossa casa hoje, Paulo fala que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, onde o próprio Deus habita. Ele colocou a sua glória em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Ele precisa que nós o autorizemos. E na mesma precisa de uma boa limpeza, porque estava bem suja. Lugar que ninguém ia, está lá. É uma casa. Sabe qual que é o problema nesse tempo? É que nós até somos casa, mas não tem ninguém habitando nela. É uma casa até bonita, Elô. Ganhei essa camisa da minha consorte. Consorte é a esposa, namorada, melhor amiga. Então a gente faz o quê? A gente coloca uma caiação. Já escutaram falar de caiação? Cal com água, um pouco de sal, um pouco de óleo para não sair da parede, só para dar uma tapeada no cliente. Só que não tem ninguém habitando dentro dela. Não tem ninguém habitando dentro dela. Esse é o problema. O problema não é ser casa, o problema é ser habitado. Quem você tem permitido acessar você como casa? Como estão os seus olhos espirituais? Como está o seu faro espiritual? O seu paladar espiritual? A sua audição espiritual? E a quem você tem dado estes acessos? Porque somos casa. A palavra diz tanta coisa, amados. Mas o que eu manifesto através da palavra? E eu quero começar a ministrar nessa noite. Pode dar um pouquinho de ganho para mim aqui na frente? Um pouquinho mais de força, Bruno, por favor. Eu tenho orado há 15 dias a respeito de algumas coisas que o Senhor tem empreendido a mim como casa a falar. Ficou 10, aí tá bom, ficou 10.
Eu tenho uma pré-ocupação, não uma preocupação. Eu não me preocupo com o que eu vou falar, porque não sou o que falo. Eu me ocupo em estudar, em orar, em buscar algo não que eu queira falar, não da maneira que eu acho, porque o que eu acho não tem valor algum, porque no achar não há razão. Eu acho, não. No eu acho não tem segurança. Eu acho que eu vou mudar de casa, eu acho que eu vou fazer uma faculdade. Então, se a gente acha, não vai dar em nada. Nós precisamos, Paulo fala que nós precisamos ser seres racionais, saber o que fazemos no reino e para o reino, até porque a terra Ele deu o governo a nós. Não é os céus que dá ordem, é a terra que dá ordem aos céus. Porque o reino tomando a força. Mas quem quer se esforçar nesse tempo? Nesse fast food espiritual gospel? Tudo pronto. Tudo no touch. Tudo no McDonald's, no Bob's. Eu quero esse. Tudo ao alcance das mãos, Júnior. Você atrai aquilo que você adora. Você atrai, você chama a atenção do que você adora. E o que você tem adorado neste tempo? O que você tem dado valor? O que é valioso para você neste tempo? Qual o legado que você vai deixar? Não, eu tenho 2 casas, eu tenho 2 Land Rover, Rolls Royce. Você vai deixar, quando eu falo você, eu falo a voz, ok? O Joãozinho vai deixar uma fortuna de 2 milhões e os filhos vão acabar em 2 meses. Porque precisamos deixar legado. E o Senhor me deu uma palavra de introdução. E é assim, preste bem atenção. Foram as mulheres estéreis, preste bem atenção nessa palavra. Foram as mulheres estéreis da Bíblia que geraram os homens mais nobres das Escrituras. Vamos mais uma vez? Foram as mulheres estéreis, aquelas e aqueles que não podiam gerar, que não podiam dar vida a nada, que tinham no seu interior algo seco, que você podia colocar semente dentro, que a semente ela era maldita, ela não ia para frente, porque não havia vida dentro dela. Foram as mulheres estéreis da Bíblia que geraram os homens mais nobres das Escrituras. E eu quero falar essa noite sobre um profeta, sobre um rei, sobre um juiz, chamado Samuel. E eu preciso puxar de você, extrair de você a palavra nessa noite. Quem foi a mãe de Samuel? Vocês lembram? Começa com A, acaba com Na. Ana. Que tinha uma adversária chamada P. Começa com P, acaba com Nina. O qual o esposo começa com Eu, acaba com a Cana. Cana. Pois bem. Livro do profeta Samuel. A sua primeira fala, 1 Samuel. Vamos ministrar nessa noite. E essa música, ela coube certinho. O primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1. Vocês vão falar, pastor, eu já conheço essa história. Ok, então vamos tomar posse dela. E o verso 1. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, amém? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufe. Aqui a palavra está
falando e está nos colocando em entendimento de uma família, de uma geração, de um sacerdote, de um homem, de um governante, de um homem que fez uma diferença no tempo em que ele viveu. Neste tempo e nesta cultura, estou falando de geração, não ter um filho para uma mulher era uma vergonha, era um escárnio, era como se a mulher tivesse com o fluxo e ela tivesse que estar longe do sacerdote e do templo por causa da sua imundícia. E sempre que eu falar mulher aqui, ou citar o nome de Ana, eu falo de mim, de você, ok? E falo da igreja, ok, Junão? Ok? Verso 2: ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade de Siló a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram o quê? Sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção, porque a amava. Mesmo que o Senhor houvesse o quê? Mesmo que o Senhor houvesse o quê? Lê na sua Bíblia, porque é a palavra que vai te libertar. Eucana ofereceu uma porção, profeta, a Penina. Só que para Ana, o que ele fazia? Duplicava a porção. O que me pegou aqui, pastor Andy, Fábio, foi que o Senhor cerrou a madre dela, pastora Né. Mas Deus não é um Deus de gerações, Deus não é um Deus de família. Como que Deus fechou a madre de Ana? Você quer receber dupla porção? Sim ou não? Sacrifique dupla porção. Você quer receber porção dobrada? Ofereça a porção dobrada ao Senhor. Você atrai aquilo que você adora. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. E o meu Deus, Ele não é homem para mentir. E nem filho de homem para que se engane. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque você pode não ter, e quando eu falo você, eu falo eu, porque eu falo a voz, ok? Você pode não cumprir, mas Ele vai cumprir. Verso 6: e porque o Senhor tinha deixado ela estéril, a sua rival, falando de Penina, continuamente irritava ela. Ó, eu tenho filhos, se você não tem. Ó, você não pode gerar nada, eu posso. Lembra que eu falei no domingo passado que Deus virou a fila aqui nesse lugar? Que Ele inverteu a fila? Quem já recebeu nessa semana? Ninguém recebeu ainda? Eu já recebi. E já foi honrado nessa semana. Sabe por quê? Porque Ele abate o soberbo e exalta o humilde. Hein, Andy? Deus não fez nada para você essa semana? A Karen sim, a pastora. Verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Deixa eu te colocar no foco da revelação. O seu marido, ele não é melhor do que o seu filho. O seu filho não é melhor do que o seu marido. Deus, ele tem uma geração para cada pessoa nessa noite. E Eucana falou assim: puxa vida, por que você, sempre que eu venho sacrificar, de ano em ano, você chora e você não come? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu creio que dentro dela, ela falava: não, você não é melhor do que 10 filhos. Eu tenho você, mas ainda me falta algo que até agora você não pode me dar. Deixa eu falar algo para você. Por mais dinheiro que você tenha, ou por menos dinheiro que você possa não ter, por mais formado que você seja ou não, você é limitado. Deus colocou um limite nas ondas do mar e na sua vida também. Primeiro passo para o milagre nesta noite, geracional. Hoje estou falando de família, ok? O primeiro milagre na minha e na sua vida, primeira chave a ser virada, o primeiro degrau a ser virado, é entender que o Senhor colocou um limite dentro de mim e dentro de você. Eu não sou a última traquinas do pacote. Eu não sou a última coca do deserto. Eu não sou o último homem da galáxia. Até porque nem tamanho tem para ser homem, né? Eu sou apenas um simples menino que ainda escuta a voz do Senhor. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, verso 9, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito. E fez o quê? Orou ao Senhor. Quem aqui tem chorado? Oh, obrigado. Então agora é hora de chorar, mas também é hora de orar. Porque tem vez, Laís, que nem lágrimas nós temos para molhar a semente. Secou o zóio, Kleber. Estamos igual o zóio de coruja. Mas entenda algo. A igreja brasileira, a igreja brasileira, ela ainda tem uma voz, Paula. Ela já bateu na rocha, já tomou água, já pisou no mar, o mar se abriu, já pediu carne, o Senhor mandou carne até sair pelo nariz, diz a palavra. Já levantou Lázaro. Isso já passou. Só que a igreja brasileira, ela esqueceu que o Senhor exalta o humilde. Eu falo para minha filha, mas muitas vezes não está escutando, mas tenho falado. E vice-versa. Quer namorar uma pessoa? Quer sair com uma pessoa? Começar algo? Olha no joelho dela. Pede para ela mostrar o joelho para você. Vê se tem calinho no joelho ainda. Não tem. A igreja não tem mais calo no joelho, porque ela inflou. E ela não consegue mais abaixar, se prostrar, pastora Anéia, se humilhar, Júnior, como outrora. Como nos círculos de oração. As mulheres hoje é Mariquei, é Rinodê, Avon, que mais? Boticário, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, laque no cabelo. Eu nunca mais vi uma senhora de coque no círculo de oração. Nunca mais vi. Aquelas mulheres que vinham com aquelas saias e elas andavam assim, Juninho, com o coque na cabeça
E antes de entrar na nave da igreja, ela se ajoelhava na última cadeira. E quando a gente entrava, Tata, a gente entrava miudinho, porque a gente falava assim, ó, a irmã de Coque está aí. E Deus revelava o profundo escondido para ela. A palavra diz que Ana não podia gerar filhos porque ela era estéril. O ventre dela era seco. E para uma mulher não poder gerar, eu acho, ok? Eu entendo que deve ser algo muito ruim. A Karen está aí, o Theo está quase pulando para fora, glorificando lá dentro. E outra coisa que eu falo, ela está grávida, não está? De um jeito ou de outro, Tati, o Theo vai vir. Porque foi colocado uma semente dentro dela. E diz que na plenitude dos tempos, o Cristo se manifestou, o Cristo ele veio à luz. Ou de parto natural, natural que fala? Parto natural? Ou cesárea. Vocês verão o que está em oculto. Porque há uma vida dentro dela. Há uma igreja dentro dela, há uma nação, há uma geração dentro dela, e todos verão o que o Senhor fará. Por que você está triste aqui, ó? Diz que ela chorou e orou. Ela não só orou, mas ela também chorou. Alguém aqui já chorou por alguma causa? Um ente querido, uma família, um pai, uma traição, uma esposa que foi embora, um esposo que foi embora, um namorado. Já chorei muito, amados. Pegou esse tempo, Kleber, Stephanie? Estava no socorro. Muito, amados. Muito, muito, muito. O verso 11. Diz que ela fez um voto. E olha o que ela disse ao Senhor. Olha o que ela votou. Dizendo, ó Senhor dos exércitos. Ela conhecia quem era o Deus dela, Lene. Ela sabia de quem ela estava falando e para quem ela estava pedindo. Ela não estava igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu não. Aí vamos ver onde vai dar, isso não vai dar em nada. Tem que haver propósito. Rogos, prantos. Eu ia no círculo de oração de sexta-feira, na igreja batista, que se entrasse uma pessoa possuída, caía lá fora. Caía lá fora. Aquelas irmãzinhas que faziam aquele círculo assim, dá até medo de passar por perto. Você ia depois ver, cara, estava forrado o chão de lágrima ali, né? Forrado de lágrima. Olha, e sabe quem estava naquele círculo? Minha mãe. Deixava a meia luz, mas para orar. Deixava a meia luz. Iam lá entre o alpendre e entre o altar, como diz a palavra. Dobrava o joelho. E enquanto Deus não vinha numa figura de linguagem, né, porque Ele habita em nós, elas não paravam de clamar. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, unja com óleos, e a oração salvará. Deus não quer curar, Deus quer salvar. O que adianta me curar e eu ir para o inferno? Ai, estou curadinho agora. Agora é só maresia. Ah, Senhor, me dá um emprego bom, né, Junão? Me dá um emprego bom, Deus dá um emprego bom, a pessoa some. O que adianta a bênção sem propósito? Tem que haver um propósito. O fogo tem que queimar, amado, dentro de mim e de você. Senão você está perdendo seu tempo aqui. Porque o meu Deus, Ele ainda muda vidas. O meu Deus ainda faz milagres. Porque eu sei de quem eu estou falando. Eu conheço Ele. Eu conheço a voz dEle. E eu sei quando é Ele.
Porque não tem como não saber, Júnior, quando ele vem. Não tem, não tem, não tem. E ela disse assim, ó: se tu atentares, verso 11, se tu atentares e deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua o quê? Não do teu profeta, do teu apóstolo, a tua evangelista, do teu mestre, da tua serva. Ela não colocou nem como filha, pastora Néia, da tua serva. Quando nós entendemos que nós somos no reino, amados. Quando nós entendemos que nós somos o segundo no reino, porque o primeiro é Ele. Honra é para Ele, glórias é para Ele, louvores é para Ele. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei a quem? Segundo passo da bênção na minha geração e na minha casa é entender que o Henry não é meu. A segunda chave a ser virada, a segunda turbina a ser acesa nessa noite, ligada, é entender que a Sabrina não é minha. É entender que o meu casamento é para transicionar uma geração. É entender que os meus filhos são herança do Senhor. Se não, amados, o mundo abocanha em 2 minutos. Porque tudo aquilo, desde Gênesis, profeta, ao livro das revelações de João, que é Apocalipse, tudo que Deus fez, pastora, que o homem colocou a mão, ursinho, ele estragou. Lê a Bíblia. Deus trabalha com medidas. Para a arca foi assim, tantos cômodos, você vai colocar betume aqui, você vai fazer assim, assim, assim. Entenda algo, amados. Se não me fale, profeta Elias e Eliseu, quando eles foram num rio que eles tinham que sarar a água, águas de Mara, eles jogaram sal aonde? Na fonte. Na fonte. É lá onde nasce, Júnior. Não é no meio e nem no fim, Elô. É no princípio, Tati. Sabe por quê? Deus trabalha com princípios. Casamento é um princípio, namoro é um princípio, ministério é um princípio. Por isso que eu não posso achar nada. A Bíblia tem a resposta para tudo. Ele cria no princípio um lugar para o homem e para a mulher. Insere lá o homem. Não sei o que deu na cabeça dele que ele criou a mulher. Tirou a costela do homem e fez a mulher. Só que ele falou assim, ó: não mexa na fonte. Interessante que tudo o que Deus pede para nós fazermos, nós não fazemos. Ou fazemos do nosso jeito. Aí perde 10 anos. Perde dinheiro, perde vidas. Diz a palavra assim, ó: se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Quantos dias da vida? Quantos? E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Só que na cultura era um voto de nazireado. Sansão fez esse voto, lembra? Ok? Um voto de nazireado, que não cortavam nem o cabelo. Eu não posso fazer esse voto mais porque vou fazer o quê? Eu tento passar um gel na minha franja aqui, mas nós precisamos fazer votos com o Senhor novamente. Para provar quem Ele? Não, para provar a nós mesmos. Porque Ele sabe quem nós somos.
Eu tentei fazer um jejum esses 3 dias. Aí teve aqui um negócio ontem. Aí eu dei uma quebradinha. Deu uma manchadinha na aliança lá. Aí hoje eu desci lá embaixo, minha esposa fez um macarrão com linguiça lá. Ah, Senhor, mas eu comi só um pouquinho, Senhor. Comi só um pouquinho. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou nós vamos ou nós não vamos. Senhor, se o Senhor não for conosco, Moisés, eu não vou. E não é o meu povo, é o seu povo. O meu povo, a minha ovelha. Não tem ovelha, né? A ovelha é dele. A minha ovelha é minha, mas nós não temos nada, nós somos mordomos. Não toque na santidade do Senhor. Não toque. Uma vez eu corrigi uma igreja onde eu comungava. Onde eu congregava. Era membro, vai. Era membro. Que eles cantavam assim, ó: anjos e querubins estão no seu trono. Eu falei, está errado. E a gente que lê Bíblia, a gente é chato, né? Porque a gente quer fazer igual a Bíblia, né, Néia? Mas não é bem assim. É assim, sim. Está aqui, está escrito. E, pastor, você só não usa mais Bíblia, não? Usa, amados. Aqui, ó, de papel. Pentecostal. Essa corta, hein? Pentecostal. Mas para os meus olhos, eu preciso de luz. Então eu tenho aqui esse negócio aqui e eu uso aqui, tá? Para ficar um pouquinho maior, senão eu não consigo ler. E eu falei assim, ó: anjos e querubins não estão no seu trono. No trono dele é só ele. É anjos e querubins diante do trono. Quem brilha é só ele, o sol da justiça é ele. O valente é ele, o leão é ele. O diabo, ele ruge como um leão. O Senhor, ele é o leão da tribo de Judá. No trono é só ele. Lúcifer quis dar um de bam, o Senhor fez o quê? Ó, vai lá para baixo. Vai comer grama, igual Nabucodonosor. 12. Estou quase começando a ministrar, amados. Verso 12. Enquanto ela continuava o quê? A orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, né, que cuidava do templo, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, acho que o Senhor, mas ela já falava em espírito com o Senhor. Os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Mesmo que ninguém, veio agora, Andy, mesmo, não para não, por favor. Mesmo que ninguém escute a sua voz aonde você está, Ju, tem um que ele tudo vê, tudo ouve. O sacerdote não escutava a voz de Ana chorando ali: Senhor, preciso de um filho, Senhor, estou envergonhada. O Senhor estava ouvindo a oração dela. Amado, não se preocupa não se eu te dou bola, se eu não te dou, se eu te dou ibope, se eu não te dou, e vice-versa, Ele te dá. Ah, mas o pastor não liga para mim. Amados, eu estava conversando com uma pessoa e ela falava assim: nossa, eu te achava tão antipático, tão metido. Eu falei, mas como, amados? Não. Aí ela falou assim: mas depois que eu te conheci, eu vi que você não é nada disso. Cada um, amados, carrega um passado aqui nessa noite. Cada um aqui, eu tenho a plena certeza do que eu falo e está sendo gravado. Traz dentro de si, Karen, uma decepção. Uma decepção é uma opção que não foi a escolha dela. Uma mágoa, um choro, uma lágrima, todos nessa noite a começar da minha vida. Mário, uma decepção do passado, uma escolha errada. Mas escute algo nessa noite. O Espírito de luz do Deus vivente, Ele tudo vê. Ele tudo conhece. Ele permeia o seu interior. Tem coisas que eu não conto nem para sua mãe, nem para o seu esposo.
mas Ele sabe. E diz a palavra que quando nós não temos força para orar, como Ana estava ali, mas não tinha mais força, diz que o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em mim, Ele intercede ao meu favor com gemidos inexprimíveis. Continua. Anda mais uma milha, anda mais uma légua, é só mais um pouquinho, como diz, é só mais um pouquinho. Deus é dono do tempo, Deus não precisa do tempo para te abençoar, Ele é a bênção em você. Ai, mas meu filho, amadas, o que eu passei com a minha filha, ao ponto de quase perdê-la aí para fora. E eu falava: Senhor, mais uma eu não vou aguentar, Senhor. Falava, Elô, mais uma eu não vou aguentar. Porque uma coisa é quando coloca sal nos olhos do vizinho, né? Agora outra coisa é quando o sal está nos seus olhos. Nos seus olhos, para ficar mais bonito, né? Está gravando, né? Sabe por que a sua unha dói mais no seu pé do que do meu? Porque está no seu pé. Respeite as mazelas do seu próximo. Respeite. Mas só isso está chorando? Para você é só isso. E ele falou assim para ela, ó. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ainda chamou ela de bêbada. O pastor da igreja chamou ela de bêbada. Para de chorar, você só chora aqui. Você já entra destruída aqui dentro. O sacerdote, a religião falando. A religião não produz nada. E eu falei domingo passado que o que muda o meu caráter não é o poder dele, é a presença dele. O que muda o meu caráter, o que manifesta a vontade soberana do Pai na minha vida, não é o poder dele. O poder dele, cara, eu falei domingo passado, o poder dele não muda o meu caráter. O que muda o meu caráter é a presença dele em mim, Kleber. O que adianta ter um trator, Júnior, e não saber pilotar o trator? Só tem poder. Ana respondeu, verso 15. Que bênção, não está passando a hora. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. O que eu entendo aqui, profeta Júnior? É o que as pessoas falam a seu respeito não me interessa. Porque elas não conhecem o seu passado. Porque elas não dormem com você, não comem com você, só são religiosos, só vê você no domingo. Não sabe onde você mora, quanto você ganha, o que você passou, como você chegou aqui. Somos corpo, assim bem... Dá um sol para mim. Somos corpo, assim bem ajustados. Paulo fala, né? Totalmente ligados, unidos. Vamos maciar para bater depois, né? Um com a família do Monte Cristo. Do Senhor, sua família, vivendo um compromisso, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de... Bonito, né? Querido, vamos se abraçar, igreja. Precioso és para mim, que eu preciso de ti. Vamos lá, missionário. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso. Vou tomar água. Vou encher a boca d'água, cara. Querido irmão. Sabe qual que é o problema? Que o irmão não tem nome. O irmão é tão precioso para mim que eu não sei nem o nome do irmão. O irmão é tão precioso para mim, faz parte do mesmo corpo, da mesma família, expressa a glória e o conhecimento do Senhor, que eu não sei nem o nome do irmão.
uma mentira, uma religião, um catolicismo impresso no papel. Uma casa bonita, aonde ninguém habita. Eu tenho a plena certeza, como eu sou ruim de guardar o nome. Eu sei que é o meu irmão Davi. Eu não sei o nome da esposa dele. Eu sei que é a mãe da Marinês. Sabe por quê? Nós não vivemos em família. Sabe por que está gravando? Quiser editar, mas pode deixar. Nós não vivemos o corpo de Cristo, Júnior. Nós não vivemos, pastor Andy, o que Deus tem preparado para nós. Nós não vivemos, Fábio. Só que ainda o Senhor tem nos dado uma voz. Somos improváveis. Da onde menos nós esperar, o Senhor vai fazer. Não se trata disso, Ana falou. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava, olha que lindo isso aqui. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E derrama óleo, pastor. E toca chofar. Eu faço tudo isso, amados. E roda, mas não derrama a alma diante do Senhor. Paulo fala que nós precisamos prestar ao Senhor um sacrifício vivo, que é a entrega do meu corpo. Este é o meu culto. Culto não é da glória, culto não é cantar, isso é uma expressão que manifesta a glória do Senhor. O salmista diz: culto é entregar o meu corpo em sacrifício. Senhor, eu não quero, eu não tenho força, mas eu vou me sacrificar, eu vou lá, porque através de mim um irmão pode receber algo dele. Eu sou igual a você, eu preciso de você, eu preciso de Jesus igualzinho você. Tem dias que eu não quero estar aqui. Eu estava lá em Riviera. Eu acho que tinha mais alguém por perto lá também. Eu não quero, mas eu preciso estar. Eu só quero estar onde tu estás, né? E Ana estava derramando a alma diante do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, príncipes e princesas do Senhor, eu vou escutar a sua prece, eu vou até ajudar você. Só que a sua alma, você precisa derramar diante dele, não diante de mim. Porque eu sou tão carente da graça quanto você. Eu pago luz, boleto, igualzinho você, às vezes até mais do que você. Perante eles, amados, nós estamos nus, somos todos iguais. E o que a igreja, os líderes precisam entender é que diante dele somos todos iguais. Ele não tem filhos preferidos. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a resposta não está aqui. Na maioria das vezes, aonde vai sair a água não é daqui. Lembra dos pães que eu falei semana passada? Se você perdeu, você entra no canal da igreja depois e assiste. Sabe por quê? Somos tão precisos quanto você. Na maioria das vezes, sabe de onde vai sair a resposta? Os pães, os peixes, não é daqui, é daí. Não é daqui, é daí. Não começa aqui, começa aqui, ó. Orando e chorando. Senhor, se o Senhor se lembrares de mim, essa tem sido a minha oração.
e o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Nunca foi sobre nós. Ele não vai dar algo para mim, Ele vai dar algo para nós. Ele não vai dar algo para mim, porque nós somos um corpo, não tem como eu amputar esse braço e dar um pirulito para ele. Ele vai dar aqui para que todo o corpo saboreie. Faz sentido isso, sim ou não? Então para de pedir para você, ou aprende rápido, para que a sua bênção eu faça parte dela. Para de pedir para você, pastor, para de pedir para você, pede para o corpo, ou vai esperar morrer para aprender? Vai esperar secar para abençoar? Porque se eu sofro, pô, você sofre também, que nós somos parte do mesmo corpo. Se você sofre, eu sofro. Ou não somos igreja. Ele é um Deus de perto e não de longe. Ele está aqui. E Ele tem todo o poder e autoridade. Ele pode mudar a sua vida agora. Não julgues a tua serva, verso 16. Estou quase acabando, olha que legal. Não julgues tua serva, uma mulher vadia, uma mulher sem valor, verso 16 do capítulo 1 de Samuel. Eu estou orando aqui até agora por uma causa. Ai, ai, não. Eu estou orando por uma causa, por um propósito. Vou fazer uma oraçãozinha aí, fazer uma vigilinha aí. Não me convida que eu não vou. Se não tiver propósito, eu não vou. Não vou. Não vou, Elô. Se não tem propósito, eu não faço parte. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é comigo não. Vamos ver onde vai dar isso aí. Não vai dar em nada. Tô namorando aí com esse rapaz aí, tô namorando aí, vamos ver o que vai dar. Não vai dar em nada. Conheci uma menininha aí, Júnior, cheirosinha. Tô aí. Tá aí aonde? Tá aonde? Sem propósito. Vou casar. Vai casar para quê? Para namorar? É a coisa que você menos vai fazer. Então, se for não sabe o que eu estou falando. Se for para isso, não casa. Eu vou casar porque, né? Você sabe, né, pastor? Estou com 18 anos, né? Tem sangue aqui, né? É o que você menos vai fazer. Não sabe de nada, inocente. Tudo que não tem propósito se torna algo vadio, sem valor. Cuidado com a fome emocional, a fome de amor. Porque se você está com fome de amor, é igual você ir no mercado com fome. Qualquer coisa te serve. Tô com fome, vou pegando aqui. É igual a do Tchan, né? Pega aqui, pega ali, pega. Você vai ver onde você vai parar. Ele respondeu, 17: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Aqui selou, porque uma autoridade liberou uma palavra profética sobre ela. E Deus trabalha na eternidade, Deus constrói com palavras. E haja luz e houve? E haja firmamento e houve? Firmamento. Quais têm sido as suas declarações? Não o que você fala. Eu falo para minha filha, Sabrina, toma cuidado com as cartinhas, porque papel aceita tudo. Quando eu comecei a namorar com a Camila, ela falou para mim, eu falei isso para ela. Aí ela falou assim: ai amor, você não me manda mais carta. Entenda algo, a mulher é assim, amados. Não generalizando, ok? Se você ganhou com rosa, você vai ter que manter com rosa. Se você ganhou com laca branco, mantém com laca branca, amado.
Porque ela vai sentir falta. Mulher não é boba. Mulher gosta de coisa boa. Mulher gosta de perfume bom. Quando a Camila se apaixonou por mim, eu não tinha dinheiro nem para comprar um hot dog. As pessoas pensam que o pastor é rico, né, Jônio? Pastor não é rico, empresário do rei não é, pastor não. O Senhor dá a medida certa. É um dia após o outro, Marião. E ela disse, verso 18, estou quase acabando, mas que legal. E ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o quê? Olhe para mim. Você já orou? Ninguém orou. Já chorou? Sabe qual que é a minha palavra para você? Agora segue o seu caminho. Não precisa ficar igual o nenê. Você já orou? Nessa hora você fala amém, pastor. Já chorou? Agora segue o seu caminho. E que seja feito conforme o que você pediu a Ele. A sua parte é orar e chorar ao pé da cruz, amados. O milagre cabe a Ele. E não é por muito pedir. E voltando lá, Camilo, para fechar o entendimento. Eu gostava muito de escrever. Hoje, porque eu perdi um pouco a visão, é meio difícil. Eu começo a ler muito, me dói a vista, a cabeça, eu parei um pouquinho. Mas eu enviava a cartinha. Lembra do primeiro amor? Meu primeiro amor no meu coração. Uma dupla que canta. Estão grandão hoje. R$800 para ir no show deles. Não vai não. E ela falou assim, nossa amor, você não me mandou mais carta. Não me mandou mais carta, amor. Parece que o fogo vai começando a esquentar. E vai queimando o papel da vida, né? Já estou terminando, amados, mas não para não. Me ajuda aí. Nós temos que voltar a escrever cartas de amor para o Senhor. Apresentar ao Senhor a nossa vida. Não perde não atrás, marido. Não perde não, já vou passar para vocês. Continua nessa aí, por gentileza. Que seja benevolente, o verso 18, com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Mesmo com o ventre seco. Mesmo sem uma resposta, mesmo sem um sinal do tamanho da mão de um homem, mesmo sem dinheiro no bolso, mesmo enfermo, mesmo andando de Mercedes todo dia, o busão aí do prefeito aí, diz a palavra que depois que ela chorou, depois que ela orou, o sacerdote liberou uma palavra, ela foi para casa. Ela dormiu e diz que no dia seguinte ela adorou o Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo no problema, adore ao Senhor. Reconheça que Ele é Deus. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana. E o Senhor, o quê? Se lembrou dela. Com quem você está se relacionando? Com quem a igreja brasileira tem se relacionado? Porque diz que Ana se relacionou com Elcana, o seu esposo. É só na intimidade que se gera filhos. Para quem você tem aberto seu coração, contado os seus sonhos? Meu, aqui é muito legal, ó. Teve relações com sua mulher Ana, o verso 19.
Isso é muito importante. Eu ministrei também a respeito disso aqui. Diz a palavra assim, ó: e o Senhor se... O Senhor se lembrou de José lá no cárcere. Tem uma pessoa, Andy, que sabe fazer isso. Tem uma pessoa que Deus usa que vai revelar esse teu sonho, Faraó. Outra coisa, só vai te puxar para cima quem tem uma autoridade acima de você. Faraó, ele era mundano, bebia um vinho, Edinho, igual Lula. Diz que Faraó pediu para o carcereiro ir lá e pegar José de baixo. E vocês conhecem a história de José. O Espírito, ele me dá uma palavra aqui a você, filho, para mim terminar aqui. Honra o seu pai e honra a sua. É o primeiro mandamento com promessa. Não é você vir à igreja, isso é uma outra história, uma outra pregação. Não é você falar em línguas. Não é você ter um ministério. Eu tenho um ministério. Eu não tenho nada, tudo é dele. O dom é dele. Eu sou uma ferramenta só. Honra o seu pai. Respeita o seu pai. Paga uma pizza para o seu pai. Leva sua mãe no Habib's para comer umas esfirra. Honra o seu pai e honra a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A honra a pai e mãe vem antes de tudo. A honra é o princípio. Ana honrou o Senhor, adorou o Senhor. E foi quase automático, hein, pastora? Quando Ana adorou o Senhor, o texto diz que o Senhor se lembrou dela. Eu falei domingo passado e eu vou falar de novo. O Senhor inverteu, amados, a fila. E o Senhor vai lembrar de você. Domingo passado o Senhor me mostrava o juiz pegando o papel lá de baixo e colocando aqui em cima. Pode ser o seu, pode ser a sua vez. A palavra diz que o Senhor se lembrou de Ana. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode. Mas o Senhor nunca se esquecerá de você. Nunca se esquecerá de você. E no 20 eu encerro e dou um nozinho aqui na nossa conversa, no nosso pensamento. Obrigado, Jânio. Assim Ana, 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. Assim Ana, tem ninguém comigo? Hein? Engravidou. Para uma mulher improvável. Ninguém dava nada para ela. Ela não podia gerar filhos. Não havia esperança para ela. Era uma vergonha não ter filho naquela cultura. O que significa isso? Que ela não poderia passar o bastão para outra geração. Camila gerou o Henry, eu me relacionei com ela, ok? Eu fiz o que você faz, namorei com ela. Eu sou igualzinho você. Igualzinho você. Deixa demora um pouco, mas dá certo. Não tenha pressa, porque namorar é a coisa que menos você vai fazer depois de você casar. Mas dá certo. Assim Ana engravidou. E no tempo devido, amados, é no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu. É no tempo certo. Eclesiastes 3. Ele não está demorando, ele está aperfeiçoando. Ele fez a promessa, ele cumprirá.
E no tempo devido, deu o quê? A luz, né, pastora Néia? Né, Aline? Ajuda a Michele, Senhor. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. Ei, mesmo que você seja estéril, você vai dar à luz. E eu creio que está próximo, Mário. O que Deus tem para você, Ele tem pressa, porque Ele quer agraciar você. Lembra de Maria? Salve agraciado, o Senhor é convosco. Bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Nem grávida ela estava ainda. O Senhor está antecipando algo para vocês nessa noite, amados. O Senhor está antecipando algo para você essa noite, irmãos. Porque Ele tem prazer em te abençoar. E deu-lhe o nome de... que quer dizer o quê? Eu o pedi ao pastor? Ao profeta? Ao apóstolo? A quem? Ao Senhor. Para de pedir as coisas para a pessoa errada. Pede para a pessoa certa, pede para o seu pai. Sim, pastor, eu bati em tantas portas, entra na porta certa. Ele é a porta, Ele é o curral, a porta do curral, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para de buscar Ele entre os mortos, na religião, na igreja. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ah, mas se o Senhor tivesse chegado antes, ei, nós não sabemos de nada, Ele sabe de tudo. Quer dar ódio para Ele agora? Se tivesse chegado antes, meu irmão não tinha vindo para Ele era primo de Lázaro, diz que Jesus chorou. A única vez na Bíblia que fala que Jesus chorou foi na morte de Lázaro. Como Deus ama uma família, Júnior. Como Deus ama o seu casamento, amados. Como Deus ama o seu filho. Aquilo que Ele colocou dentro de você. Aqui eu fecho. Samuel foi gerado debaixo de oração. E foi uma criança especial, foi um adolescente especial e foi um homem especial. Sabe por quê? Numa época de frieza espiritual, onde nem mesmo no santuário de Deus havia santidade. Como vemos no caso de Eli. Os filhos de Eli transavam com as jovenzinhas da igreja. Transavam com as mulheres do ministério de louvor. Os filhos de Eli. Não era lá do mundo não, é dentro da igreja, amados. A pouca vergonha era dentro da igreja. Num tempo de frieza, o pastor pregando e os filhos do pastor se relacionando nas escadas. Lê lá depois. O sacerdote ali não governava nem os filhos. Amados, nós temos que ser exemplo. Sem se eles baterem a cabeça depois, é com ele, mas temos que ser exemplo, amados. Transavam na porta da igreja, o culto comendo lá dentro, adoração. Aí depois ia fazer louvor. Numa época de frieza espiritual, onde nem mesmo no santuário de Deus havia santidade, como vemos no caso dos filhos de Eli. Depois você lê Samuel 2,12, onde o povo se corrompia diante de outros deuses, e cada um fazia o que achava certo, pastor Anéia. Não era o que a Bíblia mandava não, Júnior. Aí eu acho que vai ficar bonitinho assim. Ei! Diz que nele não havia beleza nem formosura. Ele era o mais indigno diante dos homens. Para Pedro entregá-lo, teve que dar um beijo nele, porque ele era igualzinho a mim e você. É nós que queremos ser estrelinha, a estrela da igreja. Aí não vira nada, seca tudo, não gera filho, não tem nada. Aí as pessoas do mundo, igual os crentes falam, é da Lua agora? É do Plutão, Netuno, Marte? É do mundo, é. Paulo fala que eu sou do mundo, mas não faço parte dele. Não, é da galáxia Fazia o que achava que era certo, amado, e seguia cada um o seu caminho. Deus, pastora, nesse tempo, Elô, em que tudo estava corrompido, tudo,
Por fora bela e por dentro tudo corrompido, o santuário bonito. Diz que Deus levanta Samuel. E Samuel começa a ter uma voz. Samuel começa a julgar. Ele foi juiz. Ele foi um profeta. Deus não precisa de pastores. Deus precisa de pastores. Pais que apacentem. Pais que sejam exemplo. E quando eu falo pais, eu falo mães. Que cheguem na igreja e dê ao Senhor toda a honra, toda a glória. Que chegue no louvor e fale: Senhor, meu filho está na droga ainda. Senhor, meu filho está lá, ó, no adultério, na fornicação. Mas eu quero fazer um voto com o Senhor. Pai, o meu corpo como oferta viva. Pai, é o meu corpo pelo dele. Sabe qual que era a minha oração pela minha filha, Júnior? Senhor, me dê a cabeça dela. Me dê a cabeça dela. Porque é a cabeça que dá o comando, pastor, não é o corpo. Senhor, eu quero que os meus pensamentos no Senhor sejam enviados a ela. Que tenha uma conexão, Júnior, espiritual e de alma nela. Senhor, que ela pense como eu penso, coisas do Senhor. Que por mais que o mundo ofereça, Senhor, ela não faz parte do mundo, Senhor. Me dê a cabeça dela, Senhor. E ela pode não estar vindo aqui, amados, mas ela está numa outra estrutura, glorificando o nome do Senhor. Vai fazer 20 anos. De 2 anos para cá a escolha é dela, entre aspas, né, Elô? Porque pela lei civil ela já decide por ela, né, pastor? Entre aspas, né? Mas no reino quem decide sou eu por ela. No reino quem apresenta os filhos é os pais e as mães. No reino quem acumula riqueza são os pais para os filhos. Porque o profeta diz, se coloque em pé, mas o profeta diz que neste tempo o Senhor vai converter o coração dos pais. Amados, o Senhor vai converter o seu coração. Você vai voltar a falar que você ama o seu filho. Você vai voltar a abraçar o seu filho. Você vai voltar a chorar com o seu filho. Porque neste tempo, pastorante, o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.